E seguir o conteúdo que a gente está discutindo no fórum de e-commerce, eu queria falar sobre conversão. E eu acho esse tema tão importante, assim, até que eu fiz esse slide de brincadeira. Conversão, conversão, conversão. Ele não é só uma palestra retórica. Eu queria trazer aqui informações que fossem úteis a vocês, a ajudar a loja de vocês a converter mais e aproveitar principalmente o tráfego que vocês conseguem e que é tão difícil conseguir. Bom, eu acredito que está todo mundo pronto aí para começar a palestra. Eu vou entrar aqui mais profundamente nos conteúdos. Primeiramente, assim, eu queria falar um pouco sobre mim. Eu vim da parte de usabilidade, ajudei a criar a filial brasileira de uma empresa de estudo de usabilidade inglesa que chamava FIOS. Então eu fiz uma série de testes assim, pioneiros no Brasil, isso em 2004, 2005, 2006, com americanos.com, Submarino, as telecoms, etc., para melhorar a capacidade do site delas de vender, entendeu? Descobrir erros, descobrir inconsistências, etc. E de 3 anos para cá eu venho trabalhando no Moip em diversas funções, né, até que hoje a minha função é ser gerente de desenvolvimento de negócio e detectar oportunidades de negócio e trazê-las. Só que, paralelamente a isso, eu faço palestras sobre usabilidade, casando exatamente essas duas realidades, assim, de a questão do uso, a questão da experiência do usuário e a questão da venda, da conversão e finalmente, assim, de meios de pagamento, que é a ponta do iceberg de conversão. Bom, por que eu quero falar de conversão aqui com vocês? Eu tenho percebido, assim, no e-commerce uma coisa muito doida, assim, até que me incomoda um pouco, para falar a verdade, mas é uma realidade e a gente não consegue fugir disso. O e-commerce está cada vez mais 880. Ele, ou você é enorme, gigantesco, e tem um orçamento enorme para comprar mídia, para fazer BI, para trazer usuário, para usar dado social para tracionar, ou você é pequeno e existe dentro de um nicho específico onde você não concorre com esses grandes players. Ou até mesmo você existe dentro de um marketplace, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a vida de quem é um lojista médio, quer dizer, de um cara que já começou a trabalhar no e-commerce, já tem uma esteira, já tem uma loja que está crescendo, está cada vez mais difícil. Por quê? Trazer mídia, trazer tráfego é cada vez mais caro. Então, assim, adquirir cliente, fazer o cliente entender que você existe, que você tem esses produtos, é cada vez mais caro. Então, você precisa aproveitar muito bem o cara que entra na sua loja, o prospect que entra na sua loja, etc. Então, até eu uso uma frase meio forte, eu falo assim, converta ou morra. Conversão deve ser um esforço diário, deve ser uma coisa que você deve perseguir na sua loja, melhorando aspectos da experiência do usuário ou aspectos de recuperação de compra o tempo todo. Mas assim, quanto que é uma conversão adequada? É interessante que aqui no Brasil, assim, e até lá no Moip, eu tenho lojas assim, que tem uma média assim, que começa com 1% de conversão. Mas a média de assim, brasileira de e-commerce, que a gente diz, é 1,7. Ou seja, de 100 pessoas que entram na sua loja online, 1,7 ou até 2 compram. Mas eu costumo dizer que conversão é igual aquele sloganzinho ridículo que a gente vê na latinha de Coca-Cola. Quanto mais, melhor. Então, assim, quanto maior a conversão, melhor. No Moip, em algumas lojas, com produtos mais específicos, a gente chegou a ter 8,5% de conversão. Então foi uma conversão muito grande. É lógico que eram produtos diferentes, por exemplo, eram festas na época da Copa do Mundo, mas eu acredito que isso seja possível para todo lojista a partir do momento que ele se comprometa a melhorar. E como melhorar? Essa é uma pergunta muito difícil, principalmente quando a gente fala de lojistas médios ou lojistas pequenos que não têm o how-to ou o frame set de experiência do usuário. Então, a primeira coisa, o primeiro passo assim, que eu recomendo é entender a experiência online. E aí eu pessoalmente, na minha vida profissional, eu entro online como uma pirâmide. E eu divido essa pirâmide em 3 grandes pontos. O primeiro ponto é a arquitetura de informação da loja. Quando eu falo arquitetura de informação da loja, é a estrutura que a loja tem mesmo. Então, a loja tem um mapa, né? Todo site tem um mapa, e você pode pensar o mapa da sua loja. Eu acredito que a plataforma, por exemplo, igual a própria Dot Store, ela tem a possibilidade de customização ou até um frame set para estruturar essa loja de acordo com
a melhor estrutura, ou a estrutura que você pensa que é mais adequada para o seu cliente. Mas é importante que você se coloque no lugar do cliente para pensar essa estrutura. Sobre essa questão da estrutura informacional da loja, tem a questão da usabilidade, que eu vejo que é o segundo ponto quando a gente fala de conversão. E usabilidade é muito mais o processo de experiência da loja real e acontecendo. Então, eu vou até dar alguns índices aqui, mas é a possibilidade do seu cliente, do seu prospect, entender um título da forma correta, visualizar de uma forma fácil um conteúdo de um produto, achar produtos correlacionados de uma forma assertiva. Então, usabilidade para mim é isso. Mas depois eu vou entrar isso de uma forma mais profunda. E por último, que eu vejo uma coisa que não tem tanto a ver com experiência, mas é muito importante, são táticas específicas de recuperação e venda. Então, hoje, muito se diz, muito se fala sobre recuperação de venda, e eu acredito que a gente pode entrar nisso mais profundamente. Rodando, assim, até peço desculpa porque a gente quebrou aqui essa pirâmide, né? Mas rodando a pirâmide para baixo, a gente vê o funil de venda com os estágios de aquisição, consideração, avaliação e compra. E onde que está a experiência online nisso? Está na consideração, avaliação e compra, que são fases do processo de venda que você consegue controlar e que você tem ingerência sobre. Então, adquirir cliente vai depender de mídia, vai depender das ads, da presença da sua loja em redes sociais, da sua capacidade de fazer SEO, etc., que é extremamente importante, extremamente relevante. Mas melhorar o processo, o caminho do cliente dentro desse funil de consideração, avaliação e compra, que é fundamental. E aí a gente tem índices, e eu trabalho com esses índices no meu dia a dia, nas lojas que eu tenho, né, na minha vida pessoal e também nos meus clientes. Eu divido esses índices de duas formas. Tem os índices de usabilidade na esquerda, então você sempre tem que pensar, quando você encara a sua loja, em navegação, taxonomia, facilidade de uso e facilidade de localização, consistência e layout. Né? E esses índices permeiam esses 3 níveis do funil de venda. E ao mesmo tempo, do outro lado, você tem as funcionalidades específicas de recuperação de venda ou táticas de venda, né? E o meio de pagamento que você vai escolher. Né? Agora, eu acho extremamente complicado para quem não é técnico entender. Então, para tentar simplificar isso, eu fiz um gráfico. E é um gráfico assim, eu estou tentando simplificar mesmo. E é um gráfico com três diretrizes, direções. A primeira é uma direção que eu falo assim, é o nível de esforço que a pessoa vai ter para usar a minha loja. A segunda, que é um outro eixo, é o tempo percebido da pessoa para usar a minha loja, ou para chegar no produto para fazer uma compra. E o terceiro eixo é a recompensa que ela vê ou que ela percebe, né, quando ela usa a minha loja. E aí eu coloco um quadrado em cima, entendeu? Acho que assim, é uma forma mais fácil. Ao invés de você pensar todos os índices que são importantes, toda vez que você for fazer algum trabalho de desenvolvimento ou um trabalho de melhoria da sua loja, você pode traçar esse diagrama. Esforço, tempo e recompensa. E aí, fazer um cubo nisso. Acho assim, eu não sei se é muito viajante isso, mas assim, para mim funciona muito bem. E aí, você consegue mapear o nível da experiência do seu usuário. Se você perceber que tem um nível de esforço muito grande, né, para se usar, e um nível de tempo muito grande para se usar, ou para se chegar, ou para se finalizar o processo de compra, exemplo, tem um checkout com muitos campos, uma necessidade grande de cadastramento, com uma série de pontos que são necessários, que você entende que são necessários, ou que seu meio de pagamento entende que são necessários. Então, o esforço e o tempo percebidos vão ser muito grandes. E talvez o nível de recompensa seja muito pequeno. E isso consiste em uma experiência extremamente pobre. Ou seja, isso é um grande problema. Você vai vender pouco, muitas pessoas vão entrar, poucas pessoas vão finalizar. Ao mesmo tempo, você pode ter um nível de experiência médio, onde o seu produto é legal, a recompensa percebida é bacana, né? Mas o nível de esforço e o nível de tempo ainda são grandes. Eu tive uma loja que eu vendia ingresso, etc., de eventos, e eram festas muito conhecidas em São Paulo. Só que o meu checkout era um lixo, assim, era muito ruim.
Então eu via que as pessoas compravam, só que todo mundo comprava e reclamava, falava que era muito ruim o meu checkout, etc., que tinha que fazer um cadastro muito grande. E essa era a experiência média. Qual que é o ponto? Eu tinha um produto muito bom para vender. Agora, se esse produto não é bom, cara, você não vai vender e você vai ficar morto na água. Isso é muito preocupante. Então, trabalhe, se você perceber que você tem esse nível de experiência, trabalhe em cima disso. E o último nível de experiência, que é o ideal, né, é um nível de experiência com recompensa alta, com mínimo de esforço e com mínimo de tempo. Isso aqui é estado da arte. Chegar nesse nível não é fácil, mas é possível. E é possível com esforço e com aplicação de metodologia de usabilidade clara, assim, de uma forma pontual. Né? Eu trouxe um exemplo aqui de um site. Esse site, acho que até tem uma versão nova que está no ar, mas eu queria complementar para falar um pouco de navegação, entendeu? Trazer um exemplo sobre navegação e mostrar a simplicidade da coisa. Esse site é um site de roupa, né, chama Black Milk, e a navegação dele é extremamente simples no sentido de ter um box aqui, eu vou desenhar, que é fixo. Desculpa aqui, eu sou meio descoordenado, então não vou conseguir fazer uma linha reta total, né? E você tem pontos navegacionais aqui bem claros. Então aqui, está bem fixo. Então, a navegação, o cliente se resolve aqui. Não interessa, para onde ele for, ele tem essa referência. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, a search, né, a busca, está aqui bem clara. Então, se o cara se perder, ele tem a busca. E, para mim, o mais importante, o menu navegacional, ele fica aqui travado com, principalmente, o último ponto que o cliente navegou, o mais popular, e depois com outros produtos. Então, aconteça o que acontecer, né, o cliente dessa loja que tem essa navegação travada para ajudar ele. E eu acho isso de uma simplicidade absurda, mas de uma funcionalidade enorme. E são esse tipo de visão que eu queria passar para vocês. Então, assim, não interessa, assim, você não precisa fazer grandes coisas, mas, por exemplo, se você tem o óbvio funcionando, é muito melhor do que não ter. E tem um ponto relacionado a essa loja que eu acho assim, fundamental, que é a questão do contraste. Hoje a gente tem grande parte das pessoas, né, com idade avançada utilizando principalmente mobile ou desktop. E essas pessoas sofrem de deficiência visual. Por exemplo, igual eu tenho um astigmatismo muito forte, uma miopia muito forte. Você ter aqui preto com fundo branco, ou preto, ou branco com fundo preto, cria um contraste que qualquer pessoa consegue visualizar. E isso é muito bacana. Então, além de você ter uma navegação travada, uma navegação clara, você ainda tem uma questão de contraste que é muito fácil. Então, por exemplo, eu vejo muitos sites aí utilizando cinza, gradações de cinza, tons de cinza entre os textos e o fundo, etc. Cara, sai fora disso, entendeu? Seja claro, seja objetivo. Entenda que tem pessoas cada vez mais com idade avançada utilizando o site e use contraste assim, o mais claro possível. Eu queria trazer um exemplo também de taxonomia, que eu vejo assim, fundamental, porque muitas vezes a gente inventa demais na hora de atribuir títulos. E, assim, eu não gosto de falar muito de empresa brasileira, mas dessa vez eu não tive como fugir. A gente tem um exemplo taxonômico aqui muito legal. E taxonomia é exatamente isso aqui. Você tem produtos para homens, produtos para mulheres, produtos para crianças. O que vocês entendem? Produtos para homens, produtos para homens. Tênis, calçados, roupas, acessórios. Entendeu? Este exemplo de taxonomia é muito importante. Eu tive um problema uma vez, eu estava ajudando um cliente de telecom e ele tinha um título no site dele que era assim, voz. Que bonito, né? Voz. Aí, tipo assim, o que significa voz, cara? Tem um cara cantando no site atrás? Será que tem um vídeo de uma pessoa falando? Não, era telefone. Então era produtos, linha de telefone, etc., que podia ser comprado, né? Porque isso era em 2008, etc. Telefonia celular ainda tinha um outro perfil de negócio do que ela tem hoje. E só de mudar voz para telefone, aumentou 107% o tráfego na área. Então é esse. Tem um ditado americano que chama Keep it simple and stupid.
né? E eu acho que é muito importante a gente seguir isso nas nossas lojas, deixar a coisa sempre mais simples, mais objetiva, qualquer um entende, né? E a Netshoes, que é um gigante, né, faz isso e está fazendo isso de uma forma muito clara. O último ponto que eu queria trazer, eu até assim, acho muito legal esse checkout até de um concorrente nosso, chama Stripe, está vindo para o Brasil. Mas aqui você tem o produto, e só de você fazer isso aqui, de você escolher o produto e selecionar o tamanho, já vai para sacola de compra. E aqui você tem um checkout com 4, 5 campos. Isso para mim é um exemplo de funcionalidade muito bacana, entendeu? Porque eu vivo brigando lá no Moip assim, para a gente providenciar checkouts simples, né, para os nossos clientes. E também é uma experiência de uso muito fácil, porque você não precisa nem clicar comprei aqui ou comprar. Entendeu? Você só seleciona o tamanho e ele já abre e já vai para o checkout. Então, assim, são os primeiros exemplos, mas assim, eu queria dar uma visão geral assim, do que eu entendo como dica importante para se ajudar a vender é, a partir disso. O próximo ponto que eu gostaria de falar assim, é na parte de consideração de compra. Quando o cliente já entrou na loja e está avaliando se ele vai comprar ou não. E tem dicas que eu entendo que são extremamente relevantes e muitas vezes a gente não segue. Eu mesmo, na minha vida pessoal, com as lojas que eu tenho uma loja de produto de bebê, eu não seguia. Mas eu acho extremamente importante. Então, a primeira delas é o uso de imagem. A gente tende a ser um pouco desleixado com as nossas imagens. Eu, por exemplo, nessa loja de produto de bebê que eu tenho, eu tirava foto de celular e colocava. Depois eu vi o tanto de preguiça, né? Que é isso. Fazendo uma loja de produtos em crochê que dá um exemplo muito claro de como a gente deve ser cuidadoso com a imagem. Eles utilizaram uma imagem amarela com fundo preto. No zoom você vê detalhes da imagem, você vê até essa linha aqui branca do assento. Né? Então, assim, uma loja que não é de varejo, um varejão, né? E você vê o nível de cuidado que ela está tendo com a imagem. E eu entendo que, e aí eu vou trazer até um exemplo americano, que a gente ser até mais cuidadoso ainda. A gente deve dar detalhes nas imagens. Isso aqui é uma loja, chama bestmadeco.com. Acho ela interessantíssima, porque ela tem uma série de contextos de ajuda à venda muito legal. E o primeiro deles é exatamente esse cuidado com imagens, que é o machado. Né? Na verdade, eu estava passando por uma crise conjugal, estava pensando em assassinar minha esposa. Aí eu fui comprar um machado na Best Made Co. Né? Mas depois eu desisti de matar, mas eu comprei um machado. E eu achei interessante que você vê detalhes aqui do machado. Né? Brincadeiras à parte, machado. Hoje ninguém é lenhador, né? É item de colecionador. E você vê detalhes, por exemplo, esse cabo em verniz, a forma que ele é entregue, esse gadget aqui de proteção de couro, a marca, né? A marca gravada aqui, a forma que o metal reluz, o tamanho em comparação com outro tipo de produto e até mesmo ele em situação real de uso. Então, assim, eu acho isso interessante e eu recomendo fortemente que vocês apliquem isso nas lojas de vocês. Então, tentem reproduzir o máximo, né, dar o máximo de imagem, de detalhe de imagem e também de imagem em situação real de uso. Exemplo, voltando para os nossos produtinhos de crochê, esse produto aqui está à venda. Só que ele está à venda com contexto. Tem livro em cima, tem uma cadeira do lado, tem o chão de taco embaixo. Quer dizer, eles montaram, né, com muito cuidado, um ambiente onde o produto se insere e isso dá para tangibilizar muito melhor o produto. Se você for, por exemplo, para outras lojas, igual essa aqui chama Fallen Hero, isso aqui é um modelo, né, com o rosto normal, mas em situação real de uso vendendo essa blusa. Interessante, nos estudos que eu fiz, pessoas normais, elas têm a capacidade, fotos de pessoas normais, têm a capacidade de trazer o olhar das pessoas que estão comprando de uma forma muito mais efetiva do que modelos. Isso é interessante. Eu até ilustrei isso com essa foto aqui desse cara. Ele é bem feioso, até meio gordinho, né? E também é da Fallen Hero, essa loja de blusas. E está aqui, ele demonstrando em situação real de uso. Então, se você trabalha principalmente com moda ou com algum outro tipo de produto, tenta trazer a coisa para o real e se precisar de modelo, tenta trazer pessoas reais mesmo.
para vender. É bem interessante isso e a gente percebeu que isso funciona, né? De uma forma complementar a isso, eu vejo a importância do busca e hoje, dado que as lojas são cada vez mais importantes dentro do mobile, o canal mobile é fundamental, você ter um busca mais amigável é importante demais. Antes, assim, se você tinha um busca que aceitava erro de digitação, já estava ótimo. Hoje não. Primeira coisa, imagem no busca. Segunda coisa, ele ser amigável para o mobile. Quebrou, etc., ele está funcionando no mobile. Isso é importantíssimo. E o outro ponto é continuar com a amigabilidade em relação a erros de digitação. Se, por exemplo, a .store não estiver fazendo isso no busca, incomode aqui o povo, mande e-mail para Carolina. Qual que é o seu e-mail, Carolina? Ela não vai falar aqui não. Né? Mas para eles melhorarem o busca nesse sentido. Mas eu aposto que o busca deles é ótimo. Outro ponto importantíssimo é o uso de vídeos. Eu vejo isso o tempo todo e eu vejo que os nossos clientes não usam tanto isso como deveriam. E aí eu trago um exemplo até de um cliente nosso, que é o Enjoei, que não tem vídeo, mas ele resolveu de outra forma. Ele colocou fotos mostrando a imagem 360 graus e você vai clicando, você vai ver a imagem. Por que, que o vídeo é importante? Porque você tangibiliza o produto na hora da consideração. Exemplo, a bestmadeco.com, ela tem uma página só de vídeos. Só de vídeos. E ainda tem o link do vídeo no produto. Então, além de ter o vídeo no produto, eles criaram, dentro da estrutura informacional da loja, uma página só com vídeos para as pessoas acessarem. Cara, usa seu celular. Aposto que vocês têm celulares de última geração, que tem WhatsApp, que tem uma série de itens aí, redes sociais, etc. Cara, faz vídeo do seu produto de uma forma legal, bacana, mostrando o que ele é na verdade e coloca isso na descrição do produto, no detalhamento. Isso vai te ajudar demais. O último exemplo que eu vejo assim, em relação à consideração, que eu acho importantíssimo, é o fato de ser objetivo em termos de comunicação. Isso aqui é até meio pesado, que é a loja do Rato de Porão, né, eles usam Moip, e o nome da loja é RD Peido, né? Lógico, é uma banda punk, é o João Gordo, etc. Então, assim, para mim não faz sentido, para você talvez não faça sentido, mas para o público deles, que é punk, que é rock and roll, pesado, etc., faça muito sentido. Uma vez eu vi uma loja de lingerie para frente, assim, que a foto de capa era uma pessoa normal, tatuada, com uma lingerie super legal. E eu falei assim, nossa, que bacana isso aqui. E eu gosto de lingerie, que eu dou de presente para minha esposa. Então, assim, se você coloca, né, a sua mensagem, se você coloca pontos de identificação com o seu público de uma forma clara, a tendência é você ter uma aderência muito maior e isso partir para consideração e depois para avaliação de uma forma muito mais efetiva, né? E dentro do nosso funil de venda, saindo da parte de consideração, vamos para a parte de avaliação. E eu tenho dicas em relação a isso para compartilhar com vocês. A primeira delas, e eu acho importantíssima, é oferecer frete grátis. Aposto que grande parte de vocês agora está me odiando, falando, pô, cara, como assim frete grátis? É difícil pra caramba. Cara, não sei, se vire, faça conta, entrega só em São Paulo, dê um jeito, faça contrato com o correio. Até no Moip assim, a gente está tentando fazer um contrato com o correio também para ajudar a entregar mais barato. Mas assim, quem oferece frete grátis, no momento da consideração para avaliação, né, e para o fechamento da venda, costuma ter um índice de 10 a 30% mais de conversão dentro do carrinho. Isso é muito importante. Então, assim, você está tirando um quebra-mola dentro desse processo. Outro ponto que eu vejo que é importantíssimo é a descrição do produto. E as pessoas falham muito com isso no Brasil. Eu vejo que tem descrição assim que são bem importantes. A primeira é fazer uma descrição resumida e depois fazer uma descrição detalhada do produto com todas as dúvidas que qualquer pessoa deveria ter ou poderia ter. Porque você tangibiliza com vídeo, você dá detalhes com foto e você tira todas as dúvidas de quem. Então, para compra é muito mais fácil. Outra coisa que eu acho assim, extremamente bacana, mostrar que existem seres humanos do outro lado da loja. Isso aqui é um cliente Moip também, ele está no Marketplace, e ele colocou os dados, as fotos de quem são as pessoas,
o e-mail, o endereço. Então, sim, isso ajuda muito porque as pessoas têm medo, os compradores têm medo do retorno, têm medo de tomar cano, têm medo de não receber. Eles querem saber para quem que eles vão ligar se tiver algum problema. Então, se você tem coragem de colocar isso, colocar essa informação, isso é extremamente relevante. Por quê? Isso vai ajudar a fechar. Outro ponto que eu vejo assim, muito importante é ter a resiliência de carrinho. Então, por exemplo, ter um carrinho que tem memória, que guarda sempre as últimas compras, etc. Isso é extremamente importante também. E aí a gente vai falar de compra. E falar de compra é falar de checkout. Eu adoro falar de checkout. Para mim, a primeira coisa assim, que um checkout deve ter é ser convidativo. Igual esse aqui de uma loja inglesa de gadgets, assim, de roupa de moda. E aqui está muito claro assim, onde que tem o add to bag. Até não é aquele ponto verdinho que todo mundo fala que tem que ser. Mas quando você clica, ele já abre aqui, né, mostrando aqui. Você já adicionou. Aqui você tem um botão na mesma cor do add to bag para fechar a compra e um botão da mesma cor do Save for Later ou continuar comprando. Checkout, a primeira coisa, ele tem que ser convidativo. Segunda coisa, ele tem que te passar uma sensação de segurança. Isso é extremamente importante. Então, como você passa essa sensação de segurança? Falando claramente a política de entrega e de retorno no checkout ou em algum momento próximo dele, igual esse caso. Então aqui, Secure Shopping, etc. Aqui tem a forma de retornar, você pode entregar, devolver depois de 7 dias, etc. Outro ponto importante, você tem a parte de finalização em 2 lugares. Por quê? Se você tiver rolagem, você pode clicar aqui ou clicar aqui. Você sempre está vendo esse botão. Terceiro ponto, você tem todos os cartões de crédito mostrando. Isso reforça essa sensação de segurança aqui. Eu entendo isso como fundamental. No Moip, a gente entende que quando a pessoa vê a marca da Visa, ou vê a marca da Max, ou a marca da Master, ela tende a se sentir mais segura para comprar. Então, à medida que você mostra isso, você tende a aumentar a sua possibilidade de conversão. Só que acontece aqui uma coisa que eu não gosto, que é o seguinte, você ter que se registrar. Eu detesto me registrar. Eu gosto de chegar e fechar a compra. Não interessa se tem Facebook, Google+, etc. Você pode usar a conta para fechar. Então, eu estou dando pau nesse checkout por causa disso. E eu vou mostrar outro checkout que é de uma loja de eletrodoméstico inglesa. E ele tem um checkout em 4 estágios. Então, primeiro, ele te fala o produto, né, te dá detalhes de como é a instalação. O segundo estágio, ele organiza a entrega, lógico, é um eletrodoméstico, então você precisa marcar data, etc. É um negócio mais complicado. E no terceiro, você tem campos para preencher. Você não precisa se logar ou criar um usuário ou se cadastrar na loja. Né? Você só coloca o e-mail, o title, o primeiro nome, etc. E depois vai para o checkout propriamente dito com os dados de cartão. Importante, dado bacana. Eles mostram aqui o que é CVV e onde usá-lo, onde procurá-lo para preencher. Isso é importantíssimo, porque hoje você tem um perfil de usuário de internet muito jovem, assim, jovem no sentido assim, gente que nunca usou, está comprando, está fazendo primeira compra, etc. Dado que você tem, isso não é preconceito, mas nova classe C entrando de uma forma bastante forte dentro do e-commerce, sendo a parcela da população que mais compra online. Então você tem que manter a coisa mais simples. Então, se você mostrar onde. Eu entendi isso aqui, estou dando 5 pontos a mais nesse checkout por causa disso. Outra coisa bacana, mostra das bandeiras. Né? Inclusive até o PayPal aparece como bandeira aqui. Eu acho extremamente relevante. E o último ponto, o selo de segurança. Isso ajuda demais. Aí, eu tenho um outro checkout brasileiro aqui que eu achei bem bacana, de uma loja de suplementos alimentares. O que eu achei legal aqui é que ele mostra o fluxo de preenchimento de campos de uma forma bem fluida. E assim, à medida que você preenche, ele fecha, aí você vai para outro, ele abre. Por quê? Essa parte, essa progressão em cima dos campos é uma coisa muito dura para o usuário, principalmente para o usuário novo. Então você deixa isso claro, né, em stepzinhos, abrindo e fechando, é bem bacana e bem fácil. Né? Outro ponto, assim, eu acho indo para a parte final da nossa conversa aqui, das informações que eu queria dividir,
para você escolher o meio de pagamento com carinho. E hoje você tem diversas opções no mercado de meio de pagamentos. Eu vou falar disso de uma forma muito neutra, de uma forma muito aberta. Primeira coisa é que você tem 3 opções no mercado de pagamentos. Uma é usar um combo, que é fazer, como a gente diz, pagamento direto com a Cielo, com a rede, etc. Usar um intermediador de pagamento, e aí eu destaco assim, um PagSeguro da vida, o Mercado Pago, etc. Usar um facilitador, que pode ser um Moip, né, ou existem outros facilitadores no mercado. Né. O gateway, né, o combo é o que eu falei, né, um gateway mais um banco emissor, os intermediadores é aquilo que eu disse também, e o facilitador é o Moip. Fazendo uma comparação aqui, eu vejo que a gente tem uma grande possibilidade de conversão no combo, uma grande possibilidade de conversão no facilitador, uma possibilidade de conversão menor no intermediador. Já na hora de se fazer o contrato, você tem uma complexidade maior no combo e menor complexidade no intermediador e no facilitador. E no combo você tem mais risco. Né? Já no facilitador e no intermediador você tem menos risco. Dentro dessas 3 opções, no custo, você tem uma tendência a ter um pouco de custo maior no combo, e é até interessante que as pessoas, quer dizer, um custo assim, mais ou menos, porque no combo você é cobrado por toda tentativa, né? No facilitador você só paga o que você conseguir vender, e no intermediador você tem um custo um pouco maior, porque você tem um nível de conversão menor. E você tem um nível de facilidade ou de flexibilidade maior no facilitador. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe um meio de pagamento, um formato de pagamento melhor para mim. Existe o formato de pagamento que se adequa mais à sua loja. Exemplo, você tem uma loja que passa R$1 milhão por mês e tem um produto de baixíssimo risco. Eu sugeriria para você usar um combo. Por quê? Você tem uma estrutura grande, você tem uma possibilidade de risco menor, você tem taxas pequenas, você cobra por tentativa, mas como você tem menos risco, toda tentativa vai passar. Então, eu sugeriria um combo. Já você é uma loja que está começando, ou que já começou há algum tempo, mas ainda no movimento R$1 milhão, etc., movimento de 0 a 50 mil. Eu sugeriria você usar um facilitador. Por quê? Porque no facilitador você tem um contrato só com uma empresa, você já tem todos os meios de pagamento lá dentro. Você tem a proteção do antifraude do facilitador. Né? Você pode flexibilizar, usar isso no mobile, usar isso no desktop, dado que o facilitador tem um nível de tecnologia muito alto. E, ao mesmo tempo, você não precisa de grandes investimentos para fazer. Você é uma loja que precisa de alguém para vender para você e o seu cliente não é tão importante para você. Aí você pode usar um intermediador. Por quê? O intermediador ele tem relação com o seu cliente. Então, o seu cliente, né, o cara que seria seu cliente, ele tem relação com o intermediador porque ele tem uma conta lá. E ele é bombardeado por informações do intermediador. Então, o intermediador vai te dar segurança, vai passar a sensação de segurança para você, né, para a sua loja, mas ao mesmo tempo você não vai ter seu cliente. Então, trade-off. Então, cada um deles serve para cada situação. Dicas finais aí, já agradecendo a presença de todos. A primeira delas é buscar checkouts transparentes em qualquer meio de pagamento que você use. Então, tente usar transparência porque você tem mais ou menos 30% a mais de conversão. Então, se você usa um intermediador, enche o saco lá do intermediador para usar o checkout transparente dele. O facilitador ele já é transparente e o pagamento direto na célula na rede já são transparentes. Mas busque isso. A segunda coisa, dê a sensação de segurança no seu checkout. Então, procure empresas igual o Site Blindado, GeoTrust, etc. Mostre claramente os formatos de devolução que você tem, porque a segurança é extremamente importante. Terceira dica, busque meios de pagamento que são redundantes, que têm retentativa. Por exemplo, o Moip tem retentativa. Então, por exemplo, se a Cielo cair ou se a Cielo não aprovar, o Moip manda a transação para a rede e na rede aprova. Entendeu? E outros meios de pagamento isso também. Então, busque isso. E, principalmente, aí a última dica que eu dou é busque diálogo. É muito importante você, com o seu meio de pagamento, qualquer que seja ele, você precisa ter um canal lá dentro. Por quê? Você vai precisar
discutir conversão, você vai precisar discutir fraude. Então, se você for atendido por um 0800, alguma coisa assim, saia fora, porque quando você precisar do meio de pagamento, você não vai ter ajuda. Então, busque meios de pagamento que têm diálogo com você ou que estão abertos ao diálogo. Por último aqui, finalmente, aqui, eu coloquei algumas dicas de usabilidade, alguns teóricos ou gurus assim, de experiência do usuário e usabilidade, que eu acho interessante. Né? Quando isso aqui for pro ar, vocês podem olhar. E eu também estou à disposição para discutir o que vocês quiserem em relação à conversão ou em relação ao mercado, à indústria de pagamentos, né? Né? Para o que vocês quiserem ou tiverem curiosidade. Então é isso, eu queria agradecer a presença de todo mundo e se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Alguma pergunta, pessoal? Bom, quando não tem pergunta é porque a palestra foi ruim, né? É. O que que é? O pessoal está agradecendo. Galera, eu que queria agradecer vocês. Essa semana foi uma semana ótima de e-commerce aí. Teve uma pergunta aqui, que na prática o que muda entre PagSeguro, Mercado Pago e Moip? Bom, tem uma questão conceitual assim, de diferença entre Mercado Pago e Moip. Por quê? O PagSeguro e o Mercado Pago, eles têm um relacionamento com o seu cliente. Cada cliente, para comprar com você, precisa ter uma senha e fazer uma conta no PagSeguro ou no Mercado Pago. Então, ele pode, além de atrapalhar a conversão, porque todo mundo que for comprar tem que fazer uma senha, tem que fazer uma conta, ele também expõe esse seu cliente a ofertas do seu concorrente ou de outras lojas, porque o cliente faz parte do cadastro de cliente deles. Então tem uma questão de conversão e tem uma questão de independência, digamos assim. O Moip não, ele é transparente, ele não quer ter relação nenhuma com o seu cliente e ele não expõe seu cliente a nenhum tipo de oferta, nem de seu concorrente, nem de outras lojas que não são seu concorrente. Então essa é uma diferença básica. A gente no Moip tem um pouco mais de conversão e a gente também não tem relacionamento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual o conceito que você usa para escolher a melhor cor de botão de conversão? Por exemplo, eu trouxe um exemplo sobre isso que tem um botão laranja, né, numa estrutura informacional cinza, né, num layout cinza. Eu entendo que assim, não precisa ser, todo mundo fala que tem que ser verde, etc. O que eu entendo é que tem que ser algo que se destaque, entendeu? Não precisa ser algo berrante, mas ser algo que se destaque e que seja consistente com outros botões para fechamento de compra. Tá? Então, assim, eu acho esse ponto fundamental. Destaque e entendimento de que é o fechamento de compra. Que mais? Quais os percentuais cobrados sobre venda pelo Moip? Na verdade, sim, a gente tem vários percentuais pensando em volume. Né? Eu vou ver depois uma taxa para Dot Store, assim, uma taxa média que eu acredito que vai atender a todos. Mas, assim, de uma forma geral, seria algo em torno aí de 4,39, 4,59 para 14 dias ou 3,79 para 30 dias. É possível colocar no mesmo site de integração? É possível. É possível. Você acha que é necessário utilizar duas plataformas de sistema de pagamento? Uma para utilizar cartões? Não. Por exemplo, o próprio Moep transparente ele tem boleto, cartão, débito, TEF, etc. Eu acredito muito mais, Samuel, que fez essa pergunta, na possibilidade de você ter um relacionamento forte com o meio de pagamento que você usa. Entendeu? Acho que mais importante isso do que encher seu site de plataforma. Então, por exemplo, se você tem uma relação legal com o PagSeguro, fica só no PagSeguro, porque eles te atendem bem, eles resolvem tudo que você tem. A mesma coisa, se você tem Moip, concentra tudo no Moip que ele resolve esse ponto todo. Né? Que mais?
Foi isso. Gente, se alguém que tem perguntado aí não tenha sido respondido ou queira me perguntar pessoalmente ou por e-mail, estou à disposição, né, nesse e-mail, ricardo.grandenet@moip.com.br, e pode ficar à vontade para entrar em contato que eu estou à disposição. Muito obrigado a todos, um abraço.